Os problemas do Flamengo de Tite não são poucos e ficaram ainda maiores com a gravíssima lesão de Pedro no treinamento da seleção brasileira na tarde de quarta-feira em Curitiba. O jogador só voltará a atuar, no mínimo, em 8 meses, 9 meses. Portanto, só lá para o final do semestre inicial de 2025. É carta fora do baralho nessa temporada. O principal atacante do futebol brasileiro, o melhor jogador do Flamengo na temporada, o autor da maioria dos gols, ou seja, um problema de difícil solução. O Flamengo está no mercado, como já falamos no vídeo de ontem, se movimentando, buscando de forma até meio que desesperada um substituto, e muda um pouco a sua postura perante o público para não desvalorizar aqueles que estão no elenco, afinal de contas, vai que não consegue contratar ninguém, né? Vai ter que contar com quem já faz parte do atual elenco. Mas a gente vai falar sobre isso e também sobre os problemas defensivos do Flamengo em especial, não só defensivos, mas da, digamos assim, queda de rendimento na recuperação da posse de bola e tudo mais. O Rafael Rabelo, do canal Falando de Tática, traz uma análise que eu vou mostrar já já para você, esmiuçando essa mudança de desempenho do Flamengo durante a temporada. Você vai ver que o Tite tem muito trabalho pela frente e deve usar essa data FIFA, já tem que estar usando, né? Porque ela já está em pleno curso, esse período de datas FIFA, para corrigir, na medida do possível, os mais graves problemas da equipe do Flamengo. Tudo isso nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore. No SofaScore você tem acesso a uma quantidade imensa de conteúdo. Primeiro porque se você segue um time, por exemplo, se você é Flamengo, você segue o Flamengo. Todo jogo do Flamengo, sub-20, o jogo do time principal, você vai ser comunicado quando a bola rolar, quando terminar o primeiro tempo, quando começar o segundo tempo, terminou o jogo, saiu um gol, uma expulsão. Toda hora, sinalzinho sonoro, você olha, está lá a informação. E, claro, você pode seguir um time, uma rodada, um campeonato inteiro, vários times, e aí você vai receber muita informação. E se você quiser pesquisar no SofaScore, isso aí é o tempo real, tá? Você pode pesquisar mapa de calor, você pode pesquisar as estatísticas dos jogadores. Agora, por exemplo, muita gente falando de jogadores que o Flamengo pode contratar, centroavantes. Aí falam, Depay foi oferecido, Marcial foi especulado, Choupo-Moting está livre do mercado, jogador experiente, centroavante. Você encontra as informações sobre esses jogadores, tudo no SofaScore. Ah, mas quanto tempo que ele não joga? Está lá. Quantos gols fez na temporada passada? Está lá. Qual era o time no ano que passou? Está lá também, está tudo lá. Então, no SofaScore, você se informa sobre tudo e você não fica para trás. Fácil da luz do aplicativo, é o link que está aqui na descrição do vídeo e também no QR Code na tela. É o aplicativo que não pode faltar no seu telefone celular. O SofaScore é parceiro aqui do youtube.com/Mauro César e é o melhor aplicativo do mercado. Então, se você não tem, tenha agora. Se você não tem utilizado, use porque você está perdendo tempo. No SofaScore sempre você fica bem informado. Galera, primeiro vamos então à análise do Rafa sobre esse Flamengo do Tite. Preste muita atenção. Pessoal, infelizmente as notícias que eu trago hoje não são muito boas. Depois da derrota do Flamengo para o Corinthians lá em Itaquera, 2-1, eu fui levantar alguns dados defensivos da equipe do técnico Tite. A gente sabe que o Flamengo tem defendido mal, tem sofrido muitos gols, os gols de cabeça que tanto se fala. E aí eu fui me aprofundar nesses dados e eu confesso para vocês que eu esperava ver dados ruins, mas nem tão ruins assim. Mas calma, eu também vou mostrar para vocês que existiu um recorte da temporada em que o Flamengo de fato conseguiu defender bem e isso impactou diretamente no desempenho da equipe e gerou vitórias muito seguras. Então vamos falar sobre tudo isso, começando com a notícia ruim. Bom, então o Flamengo é a 9ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. O time só não sofreu gols em 4 jogos, tá? Em 15º nesse ranking de jogos sem sofrer gols no Campeonato Nacional. É o 17º só em número de interceptações, bem lá atrás, bem lá na rabeira, na zona de rebaixamento das interceptações. O time é só o 12º na estatística de intensidade do desafio. Que estatística é essa? Está explicada aí na tela aí embaixo para vocês. São as ações defensivas por minuto de posse de bola do teu adversário. Quantas ações defensivas você tem a cada minuto de posse de bola do seu adversário? Carrinhos, desarmes, interceptações, até as faltas. Se o Flamengo está em 12º nessa estatística que mede o quão intenso você é marcando, é porque não está marcando bem, correto? O
Flamengo também é o 12º na estatística do PPDA. E o que é o PPDA? Também expliquei aí embaixo para vocês na tela. Ó. Passes por posse de bola do adversário no seu próprio campo. Então, o Flamengo é um time que tem permitido que o adversário troque passes no seu próprio campo, iniciando as suas construções. O que isso quer dizer? Que o Flamengo não está conseguindo subir muito bem essa marcação, esse bloco alto, essa pressão alta do Flamengo não está sendo efetiva. Vou trazer aqui mais alguns dados que comprovam isso. O Flamengo é somente o 18º em bolas recuperadas no Campeonato Brasileiro, é o 12º em bolas recuperadas no campo do adversário. Isso também nos fala muito sobre essa pressão alta, sobre essa marcação alta e também sobre a pressão pós-perda. Tem mais dados sobre a pressão pós-perda agora. Último em bolas recuperadas em até 10 segundos. O Flamengo é o time que menos recupera bolas em até 10 segundos. E aí, uma relação direta com a famosa pressão pós-perda. O Flamengo não está conseguindo recuperar a bola logo após perder essa posse para os seus adversários. O Flamengo é o penúltimo em bolas recuperadas em até 10 segundos no campo do adversário. Também lá atrás, lá na rabeira, lá na zona de rebaixamento dessas estatísticas defensivas, especialmente que se relacionam com bloco alto e pressão pós-perda. 17º em bolas recuperadas em até 5 segundos. De novo, estamos falando sobre pressão pós-perda e, de novo, o Flamengo com dados muito ruins. 16º em bolas recuperadas em até 5 segundos no campo do adversário. Então, esses dados mostram assim, essa dificuldade que o Flamengo está tendo de marcar bem, de subir bloco e de pressionar pós-perda. Mas foi sempre assim? A resposta é não. Existiu um recorte bem específico da temporada, bem ali próximo da Copa América, aqueles jogos ali pré-Copa América, o time jogou bem, desempenhou um bom futebol, seguro, boas atuações, convincentes, e esse bom desempenho está muito relacionado com a capacidade que o time teve de recuperar bolas no campo dos seus adversários. Vamos olhar para isso aqui agora no detalhe. Começando por Flamengo 4, Bolívar 0, fase de grupos da Libertadores, jogo no Maracanã. 20 bolas recuperadas no campo do adversário. O Flamengo teve uma atuação convincente, não sofreu gols, marcou 4 gols, sofreu muito pouco, saiu do Maracanã com a torcida cantando, feliz, satisfeita, e esse bom desempenho teve uma relação direta com a quantidade de bolas que o time recuperou no campo do adversário. Vamos agora então para Flamengo 2, Corinthians 0, jogo do primeiro turno no Maracanã, a vitória do Flamengo. O time recuperou 11 bolas no campo do adversário nessa partida. Não é um número assim tão alto de bolas recuperadas, muito abaixo, por exemplo, das 20 que recuperou na vitória por 4-0 contra o Bolívar. Mas isso tem uma explicação. O Flamengo pressionou bastante no início do jogo e o Corinthians, se sentindo acuado, se sentindo nas cordas, começou a esticar a bola, bater tiro de meta longo, começou a forçar jogo de primeira e de segunda bola. Então o Flamengo passou a ter menos possibilidade de recuperar tantas bolas no campo do adversário. Mas o Flamengo foi pressionante, especialmente no início da partida, e conseguiu, a partir dessa marcação muito forte, deixar o Corinthians desconfortável, conseguiu uma boa atuação, uma boa vitória, inclusive fazendo o segundo gol, vocês vão lembrar, pressionando a saída de bola do Corinthians e o gol do Lohan. Agora a gente está olhando para Flamengo 1, Fluminense 0. Foi 1-0, mas ficou muito barato para o time até então treinado pelo Fernando Diniz. O Flamengo naquela partida recuperou 22 bolas no campo do adversário. Flamengo 3, Milionários 0. Também foi uma partida que o Flamengo teve uma predominância muito grande no campo de jogo. Milionários quase não viu bola, quase não conseguiu progredir, atacar o Flamengo, e foram 25 bolas recuperadas no campo do adversário. Flamengo 2, São Paulo 1, mais uma boa atuação da equipe, e aí, mais uma vez, o número de bolas recuperadas muito alto, 18 bolas recuperadas no campo do adversário. Na goleada por 6-1 contra o Vasco, o Flamengo recuperou 11 bolas no campo do adversário. E só não recuperou mais, gente, porque a partida ficou muito condicionada pelo resultado. O Flamengo fez 3 gols muito rápido, virou a partida muito rápido. E aí, no final do primeiro tempo, vocês vão lembrar também, o Vasco teve um jogador expulso. E aí, no segundo tempo, o Flamengo nem precisou pressionar o Vasco. O Flamengo ficou muito com a bola e fez mais 3 gols, tendo uma posse de bola muito grande. Então, o Flamengo não precisava recuperar a bola porque ficava com a bola. Então, de fato, o número de bolas recuperadas também não é muito alto nessa partida, mas quando precisou recuperar a bola, quando precisou pressionar, quando precisou marcar alto, o Flamengo o fez, porque saiu atrás, inclusive no placar, e a partir dessa marcação muito forte, muito impressionante, recuperou bolas e venceu o jogo. Inclusive, o gol do Cebolinha, o primeiro gol, o Flamengo empata a partida, é um gol que acontece a partir de uma roubada de bola
no campo do Vasco. Então, gente, está bem claro que existe uma relação muito direta entre o time pressionar na marcação, subir bloco, pressão alta, pressão pós-perda e bons resultados, inclusive sofrendo poucos gols, atuações convincentes, adversários pressionados nas cordas. O Flamengo precisa então fazer o quê para tentar retomar o eixo nessa temporada? Recuperar essa capacidade de subir bloco, de pressionar alto, de pressionar pós-perda. Sim, isso já aconteceu, como vocês já viram aí nos dados, e o que me chama a atenção é que dava para ter tentado retomar isso já há algum tempo. Isso aqui me chama a atenção negativamente nas escolhas do Tite. O time passa a não mais marcar tão alto e não mais pressionar tanto os adversários durante a Copa América. Isso foi uma escolha por conta dos desfalques, time desentrosado. Esses são alguns mecanismos que demandam um pouco mais de entrosamento, né? De pressão alta, de bloco alto, de pressão pós-perda. Então o Tite escolhe ser um pouco mais conservador na marcação por estar com muitos desfalques. Mas, depois que os desfalques voltaram da Copa América, era hora de ter retomado. O Tite opta por não retomar esse time agressivo na marcação. Talvez por conta da condição física do Arrascaeta e do Nico de la Cruz, que nitidamente voltaram desgastados da Copa América, especialmente o Nico de la Cruz, que não é mais o mesmo jogador. Né? Existe um Nico pré-Copa América e um Nico pós-Copa América, e durante a Copa América ele ficou muito desgastado. A gente está vendo a queda de rendimento dele. Ele que é um cara chave, central, para que o time possa pressionar. Ele é um cara que se desloca muito, tem muita leitura, muito ativo na marcação. Então, fica aqui a esperança para o torcedor rubro-negro de que o time possa voltar a marcar assim, com muita força, com muita energia, com muita agressividade, inclusive com a retomada da boa forma física do Nico, que é muito importante para isso também. Pessoal, o Mauro vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês se inscreverem no canal Falando de Tática. Lá a gente faz, a exemplo do que o Mauro também realiza aqui no canal dele, análises um pouco mais sóbrias, um pouco mais ponderadas, sem aquela gritaria, sem aquele sensacionalismo, sem aquela loucura que eu sei que vocês que estão aqui no canal do Mauro César não gostam, não são afeitos. Lá no canal Falando de Tática a gente também vai pelo mesmo caminho, tá trazendo análises, trazendo dados, trazendo análise de jogadores, de partidas, tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem live também. Então, cheguem junto lá para a gente poder crescer aí essa comunidade que olha para o futebol com um olhar um pouquinho mais responsável e menos translocado. Beleza? Aquele abraço, Maurão, um abraço a todos aí e até a próxima. Obrigado, Rafael Rabelo, mais uma vez aqui por participar do canal, trazendo um conteúdo muito rico, muito valioso. Inscreva-se no canal, link na descrição do vídeo. Falando de Tática é o canal do Rafa. Lá você vai encontrar outras análises como essa e muito mais. Sobre o mercado do Flamengo, gente, como eu informei no vídeo anterior, o vídeo da noite de quarta-feira, assim que saiu a informação que o Pedro teve ligamento rompido do joelho, né, ruptura de ligamentos, ligamento cruzado, contusão de pelo menos 8, 9 meses parado, dirigentes do Flamengo começaram a fazer contatos no mercado para ver quais eram os jogadores que poderiam pensar em contratar para suprir essa ausência. É muito importante todo mundo entender o seguinte: a janela fechou, então você só pode contratar agora jogador que está livre do mercado, sem contrato com nenhum clube. Tá? E tem os prazos que, né, vão terminando, da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Libertadores. Libertadores depois tem um outro prazo para outra fase, se o time passar pelas quartas de final, quando vai enfrentar o Peñarol. Então, são poucas opções. Aí sai procurando no mercado internacional. E aí esses nomes que eu citei, especulados, o Depay foi oferecido antes do acontecimento da lesão do Pedro e passou a ser um nome que descartado inicialmente, até porque é muito caro, mas aí passaram a pensar, eu continuo achando que pode ser uma loucura, até porque não tem a característica, tanto o Depay quanto o Marcial. Para mim, são mais substitutos do Gabigol do que do Pedro. Não são homens de área, são atacantes de movimentação, de cair pelos lados. O Marcial é quase um Gabigol que joga pela ponta esquerda, né? E o Depay, ele se movimenta pelos dois lados, cai pela direita, cai pela esquerda e tal, mas não é um cara de área, né? São até jogadores mais velozes, mais leves, não são caras assim de imposição física. O Choupo-Moting, que foi até um nome lembrado pelo amigo Falso 9, esse tem de fato presença de área, jogador forte, para escorar ali, fazer um pivô, enfim. Não é do nível do Pedro hoje, né? Embora tenha uma carreira internacional, já é veterano, 36 anos, mas é experiente e é de área. Enfim, existem outros nomes por aí que podem ser lembrados. Teve gente lembrando do Slimani, o argelino, que até jogou no Coritiba ano passado. Seria uma contratação, ou será, se acontecer, de emergência. Mas na coletiva, depois da apresentação do Alexandre, os dirigentes foram muito cuidadosos, dizendo que não, vamos ver e tal, confiamos no Bruno Henrique, chamaram até de centroavante o Bruno Henrique, que ele não é.
Ele tem jogado improvisado, ele é um atacante, não é um centroavante. O Gabigol, que também não é um centroavante como o Pedro, né? É um atacante de movimentação, não é um homem de área. E o Carlinhos, que é o único que é centroavante como o Pedro, 9 de referência. Só que o Carlinhos, tecnicamente, é um jogador abaixo. Pode até ajudar num jogo ou outro, como já ajudou, mas para ser o titular, não dá. Realmente, me parece que não tem condições. Não demonstrou até agora. Não sei que ele entra amanhã, surpreenda, seria uma surpresa incrível. No máximo, um jogador hoje para composição de elenco. Então, a busca é necessária. Mas para não esvaziar os jogadores que são do elenco, eles, evidentemente, meio que desconversaram. Mas eles estão, sim, conversando com pessoas, analisando nomes para ver se algum nome faz sentido. É possível que não contratem ninguém, porque se não surgir nenhum nome, contratar por contratar, aí o Tite tem que se virar mudando um pouco a forma de jogar da equipe, usando esses jogadores e até, como é possível, até o cito de novo aqui o falso 9, estava sugerindo, você pode usar o Arrascaeta como falso 9, Jesus já usou o Arrascaeta como falso 9, num sistema eventualmente com Bruno Henrique e Luiz Araújo, ou Plata, 2 pontas, no caso, jogadores que também fecham na diagonal, aparecem na área, o Bruno Henrique cabeceando também, e o Arrascaeta fazendo uma função diferente. O falso 9 não é um homem de área, mas um atacante de circulação, de movimentação e gerador de jogo, né? Então você perde a referência e ganha um pouco mais em outros elementos do jogo. Então o Tite vai ter que criar. Ou ele vai improvisar alguém, ou ele vai insistir com um determinado nome, ou ele vai criar outro mecanismo, outro funcionamento para o time. Isso no meio das correções que ele tem que fazer, que você viu aí com o Rafa, no vídeo do Rafa, no trecho do qual o Rafa participou aqui no canal, a quantidade de problemas a serem corrigidos. Então, é grave a situação. Mas também acho que não é para o torcedor achar que o ano acabou, né? Tem que continuar lutando, né? Como eu digo sempre, depois que o Brasil, na Copa de 62, perdeu o Pelé, aí o Garrincha comeu a bola, o Amarildo foi um bom substituto do rei do futebol, e o Brasil foi campeão do mundo, não dá para duvidar de nada. Você tem que continuar remando. O Flamengo tem ótimos jogadores, o Pedro faz uma falta enorme, mas não pode desistir, tem que seguir lutando para conquistar títulos, conquistar vitórias, e é o que vai ser feito, me parece, né? E a contratação, não descarte essa possibilidade. Ela é possível acontecer, vai depender muito aí dos nomes que surgirem, da viabilidade, e aí, claro, tem que fazer sentido, tem que ser um jogador que faça sentido. Eu acho que Memphis Depay e Martial não são exatamente os jogadores para a função do Pedro, tá? E seriam caríssimos. São novos, Martial tem 28 anos, Depay tem 30. Esses caras têm mercado lá fora. E, além disso, não joga desde o ano passado, Marcial. Um nome só especulado, tá na imprensa lá de fora, mas por isso eu estou citando, porque vão perguntar aqui nos comentários. Acho que eu descartaria os 2 nomes. Acho que tem que ser um cara de área para dar uma opção de referência, jogador com jogo aéreo, jogador que faça um pivô, que pode até não ser o titular. O Tite pode encontrar outra formação com os jogadores que ele tem hoje, mas ele teria essa opção de um cara experiente para determinados momentos ou determinados jogos. E os dirigentes ainda estão mapeando o mercado. O que falaram na coletiva foi mais para não esvaziar quem está lá. É meio que uma estratégia, né? Mas a informação, ainda estão sim buscando alguém e é possível que ocorra uma contratação. Esse vídeo tem um apoio, o patrocínio do SofaScore. Faça o download do aplicativo. Você faz o download do SofaScore por intermédio desse QR Code na tela ou do link na descrição do vídeo. É o aplicativo que não pode faltar no seu telefone celular. Teremos live nessa sexta-feira, depois do Brasil e Equador. O jogo acaba perto da meia-noite, terminou o jogo uns 15, 20 minutinhos depois. Estaremos aqui para bater um papo sobre essa partida e o que mais vocês quiserem conversar. Legal? Também tem live no domingo, às 6 da tarde. Eu e Fabrício Kika vamos falar sobre o seguinte assunto: como o Flamengo vai arrumar dinheiro para pagar a construção do estádio. Nós elaboramos perguntas e mandamos para os candidatos que responderam. Só um deles não quis responder. Os 3 que responderam, eu publiquei no meu blog no All Sport as respostas, e o Fabrício Kika vai analisar essas respostas na live de domingo, 6 da tarde, aqui no canal. Eu conto com a audiência de vocês, então, para essa live especial do domingo, aqui no youtube.com.br Mauro César, com a luxuosa presença do Fabrício Kika, direto da Nova Zelândia. Legal, né? Muito bem. Também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Entre para o Clube de Vantagens da S1 Live e concorra a uma camisa oficial toda segunda-feira ao final do Na Área, que é o programa do qual participo ao lado de Alain Bimad e André Rocha. Às sextas é com Alain Bimad e Léo Andrade. Sorteio às segundas no final do Na Área. Faça também a inscrição no canal S1 Live no YouTube. Tem live todo dia, muito conteúdo, você vai gostar. É isso, Clube de Vantagens da S1 Live. Também destacando aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo,
blog do Mauro César no UOL Esporte e também para o Use 360, que é o nosso parceiro das canecas e camisetas, diversos temas, cupom Mauro dá desconto e para não pagar o frete, está aí na tela o que você tem que fazer. Saudações.